A Roda é um filme francês de 1923, dirigido por Abel Gance e estrelado por Séverin Mars, Yves Closet e Pierre Magnier. Sisyphe, um trabalhador ferroviário, salva uma jovem garota chamada Norma, que ficou órfã após um acidente de trem e a cria como sua própria filha, ao lado de seu filho, Elie. Quando ela chega à vida adulta, Sisyphe questiona se deve ou não contar a Norma a verdade sobre seus pais. Olá pessoas, sejam todos muitíssimo bem-vindos. Eu sou o Aleph. Hoje a gente vai voltar lá atrás para o começo da lista para falar sobre o filme de número 17. Esse vai ser o primeiro vídeo que eu tô fazendo, recapitulando aí filmes antigos da lista no formato atual, formato mais recente que a gente tá fazendo. Eu fiz aí do 1 ao 16 num formato que foi meio intermediário, né, parecido com esse aqui, mas ainda tava um pouco com outra proposta. Mas para também não ficar o resto da vida refazendo todos os vídeos de todos os filmes, a gente vai seguir do 17 pra frente, fazendo aí no formato novo. E aí, para poder fazer esse vídeo, eu dei uma leve reassistida, dei uma olhada assim bem por alto no filme de novo, porque é um filme que eu assisti faz mais de um ano, e nesse meio tempo eu vi tanto filme, tanto pro canal quanto não, especialmente pro canal. Precisava mesmo dar uma reassistida, só que assim, é um filme de 7 horas de duração. Pelo menos a versão que eu tenho dele tem 7 horas. Parece que tem umas versões diferentes aí, mas a versão que eu tenho dele tem 7 horas de duração. E aí vamos lá, realmente como a sinopse diz, o filme é sobre esse trabalhador ferroviário que... O filme começa tendo aí um grande acidente de trem, e eu acho que o filme começa com umas cenas bem interessantes, tá, bem legais, mas ele começa tendo um acidente de trem, e aí ele encontra essa garota que tem, sei lá, 5 anos, mais ou menos. É uma criancinha, assim, é uma criança pequena. E ele tem um filho mais ou menos da mesma idade. E aí ele encontra essa garota ali chorando no meio dos destroços do acidente de trem. Ele leva a garota pra casa. Ela tem, tipo, uma medalhinha, eu acho, que é onde ele vê o nome dela. Então Norma não é o nome que ele dá, é o nome que ela já tinha. Sinceramente, eu acho que ela já sabia falar, então ela provavelmente já sabia dizer o próprio nome. Mas ele encontra ali isso. E ele leva ela pra casa pra ficar com o filho. Isso, ele... Na cena, no jeito como o filme mostra, tipo, acontece o acidente, estão ainda ali tentando resolver, tentando resgatar as pessoas. Quando ele encontra essa criança, ele fala, seria ótimo dar uma irmã pro meu filho. E leva ela pra casa e volta pro acidente. As pessoas estão sendo resgatadas ainda. Ele não sabe se os pais dela morreram, sabe? Isso eu acho que é um ponto muito importante. No momento em que ele leva a filha pra casa... No momento em que ele leva a Norma pra casa, ele não sabe que os pais dela morreram no acidente. E ele já leva ela com a intenção de dar uma irmã pro filho. Pouco estranho. Mas aí ele volta e aí ele acaba encontrando... vão resgatando pessoas e tal, e ele acaba encontrando um papel depois, quando estão, tipo, analisando as coisas que sobraram do acidente de trem. Ele encontra um papel que cita a menina e ele meio que esconde esse papel pra que ninguém saiba que essa menina existe, pra que ninguém desconfie que ela era dali. O que eu acho bem engraçado, as pessoas não sabem que ele só tinha um filho, e aí de repente ele aparece com uma filha de 5 anos e fala, não, sempre tive, tava aqui o tempo todo, que eu não quis apresentar pra você, não. É bem bizarro, não parece que eles moram num lugar grande, sabe? Sinceramente, eu acho que todo mundo se conhece. A ideia dele, do nada, brotar uma filha, já com uma idade, e ninguém saber, me parece bem absurda. Mas enfim, ele leva ela, começa a criar ela, e aí a gente tem um salto no filme de muitos anos depois, já com eles adultos, os filhos adultos, ambos. E aí tem a ideia de que os filhos não sabem que não são irmãos, o que, sei lá, né? É difícil avaliar. Eu acho que eles tinham idade suficiente pra saber, pra lembrar do jeito como ela chegou na casa depois e tal, mas sei lá, não vou nem entrar nesse mérito muito não, mas eu acho um pouco que ambos tinham idade suficiente pra isso. Mas aí a gente tem eles vivendo ali e os irmãos ficam muito próximos, a Norma e o Elie. Me chama muita atenção, acho que de algum jeito é um retrato da época, mas obviamente o filme não questiona isso em nenhum momento, que a Norma é basicamente a faxineira da casa, tá sempre suja e limpando a casa inteira, enquanto o Elie fica fazendo violino, porque é isso que ele faz da vida, ele fabrica violinos artesanalmente, e ela limpando a casa, toda vez que ela aparece ela tá limpando a casa ou cuidando do bode, porque eles têm um bode, ela fica cuidando do bode. Mas bom, eles se dão muito bem, se relacionam muito bem, são muito próximos, talvez um pouco próximos demais. E o Sisyphe toda hora que aparece tá com a cara de que tá sofrendo, o tempo todo, toda hora que ele aparece ele tá com cara de quem tá sofrendo. E a Norma e o Elie ali muito próximos. E aí o que a gente vai descobrindo é que o Elie tá apaixonado pela Norma, sem saber que ela não é irmã dele, porque, de novo, eu acho que eles de repente tinham idade suficiente pra lembrar disso, mas o filme diz especificamente que ele acha que ela é irmã dele de sangue, e que ele acha que o que ele sente por ela é um grande problema, mas ele tá completamente apaixonado por ela. Se eu não me engano, a gente nunca tem de verdade o ponto de vista dela. Ela gosta muito dele, e ela gosta muito da ideia de ficar junto com ele, mas a gente nunca tem, que eu me lembre, uma informação clara se ela quer ficar junto com ele como irmão, se ela quer a presença dele. Ela gosta muito de estar junto do irmão,
ou se ela realmente também tem pensamentos aí diferenciados em relação a ele. Não fica claro. Acho que é uma coisa quase inevitável da época, que personagens femininas não iam ser bem elaboradas o suficiente. O filme não é do ponto de vista dela, então ela não tem muito pensamento, sabe? Ela meio que tá ali. Mas aí é isso, a história vai se desenrolando daí e a gente descobre, um pouco de tempo depois, que o Sísif também está apaixonado pela Norma. E eu acho que aí é que entra o imenso problema do filme. Porque, ao contrário do que a sinopse diz, que quando ela chega à vida adulta, o Sísif questiona se deve ou não contar a Norma a verdade sobre seus pais, o problema não é ele contar ou não a verdade sobre os pais dela. O problema é que ele tá apaixonado por ela e ele quer casar com ela. Mas ele sabe que ele não pode. Ele sabe que não tem como. Porque ele tem certeza que se ele contar pra ela que ele é pai dela, ela vai odiar ele. Que ele não é pai dela, ela vai odiar ele. E se ele não contar, ela não vai casar com o pai, sabe? Não tem como. Sinceramente, ele é um velho... eu acho que mesmo que ele fosse um estranho, tudo dá a entender que ela não ia gostar dele de qualquer jeito, sabe? Então, tipo, a não retribuição dos sentimentos dela não é só por ele ser pai, do ponto de vista dela. Mas ela é super carinhosa com ele como pai, né? Ela abraça, beija, ela é super carinhosa com ele como pai, e ele fica sempre sofrendo com isso, com um dilema muito grande, porque ele quer outra coisa. E aí ele começa a ficar com ciúme, e aí ele vê que o filho tá apaixonado por ela também, e ele começa a ficar com ciúme do filho. E nessa ele fica muito em crise, aparece um cara que aparentemente o Sísif, ele é muito inteligente com trens, e ele inventa coisas pros trens que um cara vai e compra as patentes dele, dá uma grana pra ele em troca das patentes, e aí depois vende pra empresa e tal. E aí é um cara muito rico, né? E aí ele tá conversando com esse cara muito rico, e ele muito desesperado com aquilo, sofrendo com essa coisa que ele tá apaixonado pela filha, ele conta pra esse cara rico, tudo. Ele conta que a Norma não é filha dele, ele conta que o filho tá apaixonado por ela, e ele conta que ele está apaixonado por ela, e como isso é um imenso problema e tal. E aí esse cara rico, ele quer casar com a Norma, e aí ele resolve usar essa informação que o Sísif contou pra ele, pra chantagear o Sísif a dar a Norma pra ele se casar, porque, né, a decisão é do pai, não é dela. Então ele convence o Sísif a entregar a Norma pra ele, e esse cara acaba casando com a Norma não quer, ele casa com ela e leva ela embora, o que por um lado o Sísif acha ótimo, porque ver ela ali o tempo todo pra ele é um imenso problema, porque parece que ele não vai conseguir se segurar e, sabe? E aí ver ela ali o tempo todo pra ele é um imenso problema, então ele não... Eu sinto que não, parece que quase não precisava da chantagem, sabe? Pra ele dar a Norma pro cara. Mas ele vai dar a Norma pro cara, o cara leva embora, o filho, o Eli, sofre muito porque a Norma não tá mais ali e tal, e ele era apaixonado por ela, e ele sabe que ela tá infeliz e que ela não queria estar com esse cara e tal, e aí a gente tem um longo período aí de isso avançando. O Sísif acaba sofrendo um acidente porque ele tá muito surtado, ele tenta se matar, ele entra num trem e tenta jogar o trem pra se matar, e aí mas impedem ele acaba sofrendo um acidente, e ele vai ficando cego, ele sofre um acidente nos olhos, e aí ele primeiro perde um pouco da visão, ao longo do filme ele vai perdendo cada vez mais da visão, e aí ele e o Eli saem dali porque ele não consegue mais trabalhar na ferrovia, e eu acho que a casa que ele morava era de algum jeito atrelada à ferrovia, e ele vai morar em outro lugar, trabalhar em outro lugar, num lugar nas montanhas, fica só ele e o Eli. Num determinado momento, a Norma vai lá com o marido nessas montanhas, tá lá porque o marido levou, né? Ela não sabe que o pai tá lá, mas eles se reencontram, e aí o Eli acaba brigando com o marido da Norma, e ambos acabam morrendo. O Eli acaba caindo de um penhasco, mas antes de morrer ele dá um tiro no marido, e aí o marido depois morre, e aí fica tanto o Sísif quanto a Norma sozinhos. E aí o que acontece é que o Sísif continua querendo ficar longe da Norma, porque, de novo, aquela coisa que parece que ele não vai conseguir se segurar se ela estiver perto dele, porque ele precisa, sei lá, agarrar ela. Então ele fica muito querendo ficar longe dela, porque ele não consegue ficar perto dela. Só que pra ela é o pai dela, né? E ela não entende por que ele não quer ficar perto dela, por que ele tá expulsando ela. Ela também não tem mais pra onde ir a essa altura, né? Eu penso que, de repente, porque o cara morreu, ela herdaria o dinheiro do cara, mas o filme não toca nesse assunto. Então ela fica morando, e a essa altura o pai já tá completamente cego. E aí o que acontece é que ela fica morando com ele, sem que ele saiba. E aí ele fala, fica uma coisa que parece que tem uma assombração na casa, sabe? Ele não enxerga nada,
nada, ela fica se escondendo, evita fazer barulho, faz as coisas muito quando ele não tá em casa, porque nisso ele ainda tá trabalhando. Ele tá trabalhando numa coisa que ele não precisa enxergar. Ele trabalha conduzindo um negócio, mas é tipo um bonde que só vai pela linha e vai e volta, vai e volta, vai e volta. E aí eu acho que essa altura ele deve ser meio que só assistente. Ele tem uma outra pessoa trabalhando junto com ele, mas ele faz esse trabalho que é só manual, assim. Então ele passa um razoável tempo fora de casa, e aí quando ele tá em casa, ela fica fingindo que ela não tá lá. Até que, num determinado momento, uma hora, ela, tipo, sei lá, esbarra nele, uma coisa assim, e aí ela vai, abraça ele, e ele já tá muito velho essa altura. E aí, tipo, ai, não, sou eu tô aqui, eu tava aqui esse tempo todo, e eles ficam juntos, e aí eles continuam morando juntos até o final do filme. O final do filme dá a entender que o Sisyphus morre, meio que olhando pela janela, sem enxergar, né? Mas olhando pela janela, vendo a Norma se divertindo, de longe. Vendo, entre aspas, porque, de novo, ele não enxerga. E bom, é isso, são 7 horas pra contar essa história, que não precisava de 7 horas pra ser contada, obviamente. Aparentemente existe uma versão aí de umas 2 horas mais ou menos, mas não é essa versão que a gente costuma encontrar hoje. Não foi essa versão que eu assisti a de 7 mesmo. Não recomendo pra ninguém ver essa versão, sinceramente. Eu não sei se eu recomendaria pra ninguém ver uma versão menor, porque o filme eu achei muito chato. E aí o mérito do filme que as pessoas dão é muito sobre técnicas de filmagem, porque é uma coisa de cortes muito rápidos, que era uma coisa que não se fazia na época, era muito difícil de fazer e não se fazia. Coisas de luz. O filme tem realmente uma outra cena. Eu não acho que o filme tem cenas tão interessantes de iluminação assim, não. Pessoalmente, a iluminação não me chamou tanta atenção, não. Tem uma outra cena que eu acho que é legal. Eu acho que a fotografia da cena de abertura do filme, o começo ali da cena do acidente de trem, eu acho que essa cena é toda muito boa, visualmente. Eu acho que a cena do acidente de trem visualmente é toda muito boa. E eu acho que ao longo do filme tem outras cenas que são boas visualmente. O roteiro do filme, pra mim, é tenebroso de tão ruim. Eu acho muito ruim, assim. Muito ruim, muito ruim. Eu acho que a parte visual não sustenta pra valer a pena ver o filme. No máximo, olha essa cena aqui, sabe? Dá uma olhada nessa cena. Vê essas imagens aqui, sabe? Que, sinceramente, eu acho que se você ver a abertura do filme, você vê tudo de realmente interessante visualmente que tem no filme, sabe? Mesmo que ao longo do filme, às vezes, tenha outras imagens interessantes, eu acho que são imagens que meio que repetem coisas que já foram mostradas no começo do filme, no geral, sabe? Não necessariamente a mesma imagem, mas a mesma ideia. E é isso, assim. Eu acho que a história é tenebrosa. A história do cara se apaixonar pela filha, que... porque não é filha de sangue, tá? Mas ele criou ela a vida inteira dela. Ela é filha, sabe? Ela é filha. E que desespero é esse? Que o cara não pode ficar perto dela, porque senão... o que vai acontecer? Sabe? Assim, terrível, terrível. Eu acho que o filme é muito ruim. Vamos dar uma olhada no que o livro diz sobre esse? O livro começa comparando o tão revolucionário que é a cena de abertura com os cortes rápidos com a chegada do trem na estação de La Ciotat dos irmãos Lumière, que é... Muita gente pensa que é o primeiro filme já feito, né? A primeira coisa filmada. Não é. Tem uns filmes antes, mas talvez é o mais antigo, mais famoso. Que é só isso, né? É uma filmagem que é apenas o trem chegando na estação. Só. Pessoas saindo, eu acho, ou entrando, não lembro. Que existe toda uma lenda atrás dessa cena de que as pessoas, quando viram pela primeira vez, saíram correndo do cinema, achando que o trem ia atropelar elas. O que é bem besta, e na internet, se você for pesquisar, você encontra muita gente contestando a veracidade dessa informação. As pessoas falam que isso muito provavelmente foi espalhado como um marketing pra dizer, olha como é incrível, causa até isso nas pessoas, mas que isso não era verdade. Falam que é possível que uma pessoa tenha feito isso numa exibição, mas que nunca um grupo de pessoas fez, sabe? Que isso nunca aconteceu. As pessoas já estavam acostumadas a ver foto na época. Foto não tinha movimento, mas a ideia da imagem numa coisa já não era novidade, sabe? A ideia de uma imagem ali numa coisa que não é verdade não era novidade. Então, se vocês forem pesquisar, vocês vão ver muito que contesta-se muito essa história aí das pessoas saírem correndo achando que iam ser atropeladas pelo trem. Não muda o fato de que foi revolucionário na época, porque as pessoas não estavam acostumadas a ver nada sendo... As pessoas nunca tinham visto um vídeo na vida, então as pessoas no geral estavam ali vendo um vídeo pela primeira vez. Não é o primeiro a ser filmado, mas é um dos primeiros a ser exibido, né? Então é uma coisa que foi obviamente revolucionária. Eu não acho que esse filme revoluciona nesse nível, mas eu concordo que o começo do filme realmente é bem impactante pra época. Como eu falei, eu acho que o começo é a melhor parte do filme. O livro diz que o Sisyphus e o filho L se encantam por Norma de modo que Sisyphus a casa com um homem rico, o que é uma frase que não faz nenhum sentido, né? Eles se encantam com ela de um jeito que ele casa ela com um homem rico. Qual que é o sentido? Primeiro, não diz que eles estão apaixonados por ela de um jeito extremamente problemático, porque é problemático pra ambos, é mais pra ele, mas é problemático pra ambos. E não diz
vez que ele casa ela com o cara porque o cara tá chantageando ele, né? Fala que, do jeito que fala aqui, parece que ele faz uma coisa boa ao casar ela com um homem rico. Tipo, eu gosto tanto dela que eu dei um jeito de casar ela com um homem rico pra ela ter uma vida melhor, sabe? Parece isso, que é muito longe do que acontece no filme. E aí o livro fala muito sobre a relação do filme, da trama do filme, com tragédias gregas, né? O personagem que se chama Sísifo é uma óbvia referência ao Sísifo que ficava subindo, rolando a pedra na montanha. Inclusive o trabalho que ele tem no final é um bonde que fica subindo e descendo uma montanha, e ele passa o resto da vida dele subindo e descendo a montanha. Então tem paralelos claros que me dizem que realmente essa foi a intenção do Abel Gance. Ao longo do filme, em diversos momentos assim ao longo do filme, tem uma citação de alguma coisa. Citação de literatura, assim e tal. E algumas delas são de Édipo. Ele cita Édipo mais de uma vez. Só que aí eu tenho um problema com a história. Porque no Édipo, a gente tem a história de um cara que recebe uma profecia de que ele vai casar com a mãe e matar o pai, né? E ele faz essas duas coisas sem saber. Ele mata o pai, sem saber que aquela pessoa que ele matou é o pai. E ele casa com a mãe sem saber que aquela pessoa com quem ele se casou é a mãe, né? Só que aqui, o Sísifo, que é o protagonista da história, ele sabe desde o começo. Então ele se apaixona pela filha sabendo que ela é filha. Porque, de novo, não é porque não é de sangue que ela deixa de ser filha. Ele criou ela é filha dele, sabe? Então ele se apaixona por ela sabendo que ela é filha. É muito invertido. Eu entendo que tem um assunto de algum jeito semelhante, porque ambos abordam incesto como assunto, mas eu acho que abordam de jeitos muito diferentes, sabe? Eu não acho que é um paralelo que acaba sendo feito no final. Eu entendo que ele teve essa intenção. Eu acredito que ele teve essa intenção. Mas eu não acho que esse paralelo acaba sendo feito no final, sabe? Porque é muito diferente. Enquanto o outro é uma coisa quase uma maldição, é um destino do qual ele não consegue escapar, e essa coisa amaldiçoada, aqui não. Ele sabe, ele faz isso porque ele quer. Ele poderia tranquilamente cuidar da própria cabeça, sabe? E dar um jeito nisso. Eu sei que falta terapia, mas assim, dava pra resolver isso, sabe? É filha dele, cara. Tipo, muito bizarro, muito bizarro. Então assim, de novo, 7 horas, eu falei pouco sobre isso, né? Mas assim, vale lembrar, 7 horas de duração, né? Não faz sentido, não se sustenta 7 horas de duração. Eu não contei 100% do que acontece no filme, mas assim, eu contei quase tudo. Tem uma hora que o Sísifo tenta matar a Norma, porque, de novo, nessa dele tá desesperado. Ele inclusive não quer, quando ele vai levar a Norma pra casar com o rico, ele leva ela de trem. Mas ele tenta bater o trem, porque ele pensa, é melhor que ela morra do que entregar ela pra aquele cara, sabe? Umas coisas assim, bem bizarras. Mas assim, não se sustenta 7 horas, não acontece coisa suficiente no filme pra justificar 7 horas. E o que acontece, eu não acho que justifica tempo nenhum. Eu acho que tem uns visuais interessantes no filme, sim, mas assim, a história do filme é terrível de péssima. Sinceramente, não recomendo esse filme pra ninguém. Dito isso, você já assistiu esse filme? Deixa aí nos comentários, me fala sua opinião. Eu acho que eu nunca vi uma pessoa que já tenha assistido esse filme. E, muito importante, se você viu, qual foi a versão? Que eu acho que faz diferença. Tem que saber que versão foi. Foi a versão de 7 horas ou foi a versão de 2? Eu nunca vi a versão de 2. De repente, quem viu talvez goste. Eu não acho que eu ia gostar, porque eu acho que a história vai ser a mesma no final das contas. Mas, fica aí essa curiosidade. Enfim, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Em breve nós estamos de volta com mais um. A gente vai continuar aí fazendo vídeos novos, mas de vez em quando soltando aí uns vídeos de recapitulação de filmes antigos da lista que a gente não fez vídeo no formato atual ainda. Então espero que vocês gostem desses também. É isso, até a próxima. Valeu, até mais!